9655. Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão e hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu disse já no início do programa, sobre o Novembro Azul, essa campanha maravilhosa de conscientização. Aliás, essa campanha vem ao longo dos anos ajudando a desmistificar essa ideia um pouco preconceituosa, como a gente falou no início, do homem de adiar essa questão da visita ao médico, essa questão dos exames e de realmente cuidar da saúde como a mulher naturalmente faz. É claro que a gente sabe que também é muito importante, aliás, fundamental, a campanha do Outubro Rosa, mas eu acredito que o Novembro Azul ele venha realmente para tentar combater essa ideia do preconceito do homem de cuidar da própria saúde, realmente o homem ter mais coragem de fazer isso, porque, sem dúvida alguma, a gente sabe que toda doença descoberta em fase inicial tem uma chance de cura muito maior e os tratamentos também são bem menos invasivos. Por isso, a gente vai conversar hoje com a psicóloga que vai abordar um pouquinho sobre essa ideia social e essa questão toda dos homens, infelizmente, ainda terem um certo preconceito, porém, que eu acredito, ela vai confirmar ou não aqui pra gente, mas eu acredito que ao longo dos anos isso vem mudando, não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? É isso mesmo, né? Na realidade, o homem, né, ele é uma parte cultural dele, né? Vou falar da mulher para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer com cultural. A menina, quando fica mocinha, a mãe logo leva ela no ginecologista para ela começar a fazer os exames preventivos, né? Ter todo aquele cuidado de conversar com ela, de falar da puberdade, etc. A menina tem a liberdade de tirar dúvida. E com o homem isso não funciona, né? O homem é visto como que culturalmente? O homem tem que ser macho, ele tem que ser forte, ele não pode chorar. O homem não precisa cuidar dele, ele precisa cuidar da família dele. Então, automaticamente, ele acaba tendo essa dificuldade de ir ao médico. Né? A maioria dos homens que você conhece, eu conheço vários, que fogem realmente. Às vezes até passando mal, né, Grazi? Está passando mal, ou eles fazem um drama e acabam indo, né? Ou eles realmente ficam com muito medo, com muito receio e acabam fugindo. Por quê? Porque não foi algo cultural. Não é desde pequenininho que o homem tem essa noção de que precisa fazer exames todo ano, que precisa cuidar da saúde dele, que isso também é amor próprio. E isso, gente, é cultivado pela família, pelas mães. Então, as mães que têm os meninos pequenininhos começam a dar essa conscientização dessa importância deles realmente irem no médico, fazer exames, né? Quando o menino entra na puberdade, como seria interessante se os pais levassem no neurologista, né, se tivesse infantil, para poder conversar sobre a mudança do corpo, dos hormônios, tirar as dúvidas a respeito da sexualidade. A gente sabe que com o homem, a sexualidade ainda é um tabu muito grande, né? O medo de ser homossexual, né? O medo de falhar, o medo de não dar conta. Então, quando vem essa questão toda dos exames preventivos do câncer da próstata, o que acontece com os homens? Eles fogem. Como assim eu vou fazer esse exame? Não posso ser invasivo, as pessoas à minha volta vão achar que eu posso ter alguma tendência homossexual, né? Porque as brincadeiras entre os homens é essa, né? Ah, já está na meia idade, né? Vai receber o examezinho, né? Quer dizer, você vê que até culturalmente, até nas brincadeiras, as pessoas não estão conscientes do perigo que é não fazer o exame. Eles estão brincando no sentido do quê? Da homossexualidade. E não está nem respeitando a identidade sexual das pessoas. Cada um tem o direito a amar e a gostar e fazer com o corpo aquilo que deseja. Então, acaba levando para um lado muito negativo. Então, os homens acabam tendo o quê? Muito medo da própria masculinidade. Então, esse exame, por que os homens fogem? Por causa da masculinidade deles. Eles têm medo do que os outros vão pensar dele. Eles têm medo de sentir dor. Eles têm vários medos em relação a isso. E o que acontece? A cada 7 minutos, uma pessoa é diagnosticada com câncer de próstata. 95% dos casos, né, comprovados com câncer de próstata já estão em casos avançados. Né? E segundo
no segunda posição do ranking de mortes. Por quê? Porque o homem tem uma dificuldade de olhar para dentro e cuidar dele. Eu entendo que é invasivo, eu entendo que gera um pouco de medo, mas se você continuar a fugir disso, o que você está impedindo, né, de ter um tratamento precoce, de você ser curado? Então, eu acho que esse objetivo do Novembro, né, que já está em a campanha há muitos e muitos anos, né, que começou lá na Austrália, né, com uma brincadeira dos amigos, deixar o bigode crescer. E aí eles se reuniram para falar dessa consciência dos homens cuidarem da saúde deles, irem ao médico, fazerem exames. E por que novembro? Porque dia 17 de novembro é o dia do combate do câncer de próstata. Então, assim, eu achei muito interessante. Tem alguns dados que isso começou em 1999, e tem outros que começou em 2003. A data não é importante. O que é importante é realmente esse movimento de conscientização e a possibilidade de você olhar para dentro de você, cuidar de você e trabalhar até mesmo com as suas crenças limitantes, com os seus tabus, com os seus medos, né? Porque isso tudo gera o quê? Ansiedade, depressão, muito medo, né? E aí o homem vira para você e fala assim: não, eu vou fazer o exame de sangue. Está lá a porcentagem do PSA. Gente, não é a mesma coisa. É fundamental fazer o exame de sangue e o exame do toque. Né? Vamos deixar o preconceito para fora da sua vida. Vamos entrar em contato com a sua vida. Sua vida vale muito. Então, o que é levar 5 minutinhos? O exame é super rápido, né? E, em muitos casos, é até indolor, né? Quando a pessoa não fica, né, com tanto medo, se contrai. Né? Mas, quando você está aberto para você se prevenir e você cuidar da sua saúde, é importante fazer, né? A mulher também passa por tantos exames, né? Todo mês, né? Ou de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano. A mulher também é sujeita a fazer uma série de exames que também são invasivos. E a mulher, desde pequenininha, desde quando inicia lá a menstruação, ela é levada ao médico. Então, vamos mudar a nossa consciência e fazer com que os homens também comecem a ir ao médico sem ter tanto medo, né? Verdade. Você colocou muito bem uma questão. Acho que, culturalmente, como a menina ela já começa a ir ao médico desde cedo, então acaba sendo algo natural para a gente cuidar da saúde. A gente não tem esse medo, esse preconceito, digamos assim. É claro, quando a mulher sente que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada, a gente fica com medo tanto quanto os homens. Mas os homens, muitas das vezes, não estão sentindo nada. Seria somente um exame por conta da idade, né? Por conta da prevenção natural mesmo. E daí eles passam a ter esse preconceito. E a Grazi também citou uma coisa que é muito interessante, que o preconceito parte do próprio homem. E não vem das mulheres, mas sim dos homens. Muito pelo contrário, eu acredito que as esposas, as mães, elas ficam em cima, né? Olha, você tem que ir no médico, você precisa ir ao médico. Então, realmente, acredito eu que mais no futuro, mais além, essa introdução também do homem ir ao médico mais cedo, ter esse hábito, esse costume. Gente, que é raríssimo o homem que vai ao médico uma vez no ano. Normalmente, quando faz isso, é porque ele tem alguma questão de saúde, que ele precisa sempre verificar se as taxas estão normais, enfim. Mas quando digamos, alguém que não tenha nenhum problema naquele momento, dificilmente a gente ouve que o homem tem esse hábito. É claro, eu não estou dizendo aqui, se você que está em casa fala assim, não, Carol, eu vou todo ano no médico. Claro que a gente sabe que tem muitos casos também de que a pessoa vai. Mas, se a gente for fazer um comparativo, não vou ter os dados aqui exatos, mas a gente sabe que as mulheres cuidam muito mais da saúde do que o homem. Então, acredito eu que essa campanha do Novembro Azul vem a cada ano mais forte e trazendo mesmo essa proposta de desmistificar um pouco. Grazi, você, assim, acompanhando ao longo dos anos, o que você acha que a gente ganhou com essa campanha? Olha, a gente ganhou muita coisa. Primeiramente, a consciência, né? Os homens, hoje em dia, eles até brincam, mas, por exemplo, alguns homens que eu convivo, né, e também que eu atendo, eles já têm um pouco mais de consciência. Então, eu acredito que se essa campanha não tivesse tão firme nesse longo desses anos, esse trabalho não ia estar sendo feito. Ia ser muito mais difícil de você convencer o homem a ir. Por quê? Porque, inicialmente, a pessoa, o homem, ele não tem sintoma.
como a maioria dos cânceres, né? Inicialmente não se tem sintoma. E o que faz? Eu não estou sentindo nada, eu não vou procurar o médico. Por quê? Porque não faz aqueles exames periódicos de todo ano, pelo menos, fazer um check-up completo, né? É claro que tem o medo, né, Carol? Hoje em dia, muito se fala sobre o câncer e hoje em dia o caso de câncer está aumentando cada vez mais, devido a uma série de fatores que não cabe a gente colocar aqui hoje. Mas o que acontece? O homem também tem medo. Né? E o câncer de próstata, ele não tem medo da perda do cabelo, ele não tem esse medo que é diferente da mulher. Ele tem medo de perder a virilidade dele, né? Dele perder a potência dele, ficar impotente. Né? Cada caso é um caso. E vai ter momentos, sim, que dependendo da cirurgia, o homem vai ficar impotente. E vai ter momentos que não. Mas isso fica tão forte dentro do homem que até quando não existe o comprometimento, ele já colocou isso na mente dele. E aí o homem entra em várias crises. Crise de identidade. Ele começa a questionar sobre o sentido da vida dele. Para que eu vou viver, né? Se nem macho mais eu sou, se nem homem mais eu sou. E está muito além disso, gente. A doença realmente está aí e a gente precisa se cuidar, independente se você é um homem ou mulher. Então, Carol, eu acredito que nesse movimento todo que é feito, a mente humana, ela está se ampliando para realmente começar a se cuidar e fazer tratamentos, né, exames preventivos, que é fundamental para qualquer tipo de doença. Qualquer doença que você saiba no início precoce, a chance de você se curar é muito grande. Quanto mais avançado, tem chance? Claro que tem, mas fica um pouco mais difícil. Mas a gente não pode o quê? É perder a nossa fé e a gente não pode o quê? Deixar para amanhã. A nossa saúde vale muito. Então, eu acredito que os homens hoje estão com a mente um pouco mais aberta. Ainda existe muito tabu, muito preconceito. E é importante falar cada vez mais sobre esse assunto, para que os homens não tenham vergonha de falar assim, eu tenho 45 anos, eu tenho 50 anos, e eu já estou indo no médico, já estou me cuidando. Porque o que acontece? O que os urologistas dizem? A partir dos 45 anos, para os homens que têm algum caso genético, né, de pai, de avô, de tio, e também para os homens da raça negra. O índice é muito grande em homens negros. Então, é fundamental a partir dos 45 anos. E dos outros a partir dos 50. Então, se você sente vergonha, não quer comentar? Não comenta com ninguém, mas vá. Eu sei que, de repente, né, o homem fica naquela posição, fica um pouco constrangido. A menina, né, a mulher, ela já está muito mais acostumada, porque ela já está inserida nesse meio médico desde novinha, né, desde a menstruação, que ela começa a se cuidar. Então, ela encara os exames de uma outra forma. E muitos acabam falando assim, para que eu vou fazer? Se eu procurar, vou ter alguma coisa. E acabam também fugindo com medo do diagnóstico. Então, é muito importante vencer esses preconceitos, né? Vencer esse medo e realmente ampliar a sua consciência, quebrar as suas crenças limitantes, para você realmente buscar o quê? A sua qualidade de vida. Né? E ter a possibilidade, se tiver algum problema, de ser curado. E não deixar para amanhã. Né? Se tivesse ido alguns anos atrás, se tivesse feito o exame, hoje não poderia estar passando por isso. Então, é fundamental essa conscientização. Então, eu acho essa campanha muito importante. Eu não acho que deveria ficar apenas no novembro, né? Assim como também o do Outubro Rosa. Eu acho que sempre a gente precisa abordar esse assunto, porque a nossa qualidade de vida é o que é importante. A nossa saúde vale muito. Nós somos únicos, somos especiais e precisamos o quê? Nos amar e cuidar cada vez mais da nossa saúde, do nosso equilíbrio emocional e da nossa saúde física. Sem dúvida, Grazi. Essa questão toda é muito importante. A Grazi falou muito bem aqui a questão de cuidar da saúde o ano todo. É claro que a gente acaba dando uma ênfase um pouquinho maior nesses períodos específicos, mas, sem dúvida, isso faz toda a diferença. Uma coisa que eu observei no ano passado, você estava falando, me fez lembrar. Eu fui uma palestra do Dr. Leonardo Figueiredo e uma equipe também, né, uma equipe de urologia, lá no Hospital SMH. E foi voltada para os homens justamente no novembro, né? No mês de novembro, sobre o novembro, a campanha do Novembro Azul, sobre a questão toda do câncer de próstata e tudo mais.
E os homens interagiram muito, Grazi. Eles fizeram muitas perguntas. Então, quer dizer, na verdade, às vezes o homem ele tem uma certa restrição, ele fica realmente um pouco mais acanhado do que a mulher, porque nós, mulheres, a gente faz pergunta mesmo para o médico, que, como você muito bem colocou, nós já temos essa cultura. E, às vezes, o homem tem muitas dúvidas sobre várias questões, e aí ele fica para ele. E eu observei isso na palestra, que eles interagiram, eles faziam perguntas. O primeiro perguntou, pronto. Aí os demais começaram a perguntar. Quer dizer, não, eu não fui o que começou a perguntar. Então, isso é bacana. Eu acredito que esse tipo de campanha vem mesmo para dar esse apoio, esse suporte, para que o homem consiga ter essa liberdade, digamos assim. Porque é uma liberdade a gente se cuidar sem nenhum receio, sem nenhum medo. É também uma grande conquista, um grande avanço, né? Sim, você abordou muito bem. Boa lembrança, né, Carol? Isso é muito importante. Por quê? Porque falta esse tipo de contato dos homens, né? Como eles só vão para o médico quando a coisa está pegando fogo, ou quando a família está fazendo uma pressão, eles às vezes ficam envergonhados na frente da esposa, da irmã, né, ou de alguém que está com ele, de tirar as dúvidas. E até mesmo naquele contato do médico, né, o médico ali naquela mesinha dele, né, fica um pouco acanhado. E esses eventos é importante para isso, para os homens tirarem as dúvidas, gente. Todo mundo tem dúvida, ninguém nasce sabendo tudo, não. Hoje em dia a gente tem muita informação, né, na internet, graças a Deus, mas não tem também todas as informações. Então, esse movimento, né, essa campanha é necessária para isso, para ter palestra, para os homens se sentirem à vontade de perguntar. E o principal, da gente mudar essa cultura, essa tradição de que o homem tem que ser forte, de que o homem tem que ser macho, de que o homem não pode falar, não pode perguntar. Não, vamos tirar as dúvidas, vamos começar a se conscientizar, né, que o menino precisa ir, sim, ao médico desde, né, quando entra na puberdade, para ele ter esse contato já com o médico e começar a perguntar. Porque às vezes ele vai tirar uma dúvida com um amigo, mas não é um especialista. E às vezes aquele amigo está com a mesma dúvida dele. Aí eles vão para onde? Para o Google. O Google vai responder várias questões, mas tem muita informação que é real e tem outras que não é real. Então, você acaba o quê? Ficando com medo, ficando com receio de tudo aquilo ali que você leu. Então, procure um especialista, não tenha vergonha, né? Vamos aproveitar esse mês aí que está tendo vários eventos em vários locais e vamos perguntar sim, vamos se posicionar assim, não tenha vergonha. Você é um ser humano como qualquer outro, merece tirar todas as dúvidas, fazer todas as perguntas, sem essa vergonha, né, de ter que ser sempre o máximo, de ter que estar sempre acima, de que não pode chorar, não. O homem tem todas as emoções que a mulher, mas culturalmente ele foi criado de uma outra forma. Não é verdade? Verdade, sem dúvida. Queria te agradecer, Grazi, mais uma vez aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante, que é o Novembro Azul, e, claro, também trazendo isso para a questão mental, porque eu acho que é onde tudo começa, né? Então, é importante realmente o homem ter essa consciência para que ele venha a cuidar de uma forma mais plena da saúde. Obrigada, Grazi. E outra coisa também, né, Carol, que você colocou dessa questão psicológica, é muito importante aquele homem que está com muita dificuldade também buscar ajuda para trabalhar com o próprio preconceito, com a vergonha, com o medo, e sim buscar ajuda, né? Ir fazendo os exames preventivos para ele poder superar esse momento, né, que está chegando na idade, precisa sempre, né? Acho que em qualquer idade a gente tem que estar sempre fazendo exames, os exames têm que estar sempre em dia. Mas já que hoje a proposta é o Novembro Azul, então que eles ampliem a visão de mundo deles, que eles tenham consciência que não precisam ter vergonhas, vamos jogar fora alguns preconceitos e cuide da sua saúde, que a sua vida vale muito. Eu que agradeço, Carol, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante, para ver se os homens começam a cuidar um pouco mais deles, da saúde deles, que é fundamental, né? Sem dúvida, Grazi. Eu que agradeço. E até a próxima. E agora a gente vai rapidinho para os nossos comerciais e já estaremos de volta. Não sai daí, não. Na Fisiocipre você encontra uma equipe multidisciplinar